todos os animais limpinhos, tosadinhos, bem alimentadinhos, né? Vamos ver o sorrisinho deles. Olha lá, para variar, os azedos são os azedos de sempre, né? O azedo A, o azedo B e o azedo C, não tem jeito. E os felizes são os de sempre, não adianta. E o mano com uma camisa maravilhosa, Edson Bolinha. Que estilo, parceiro? Edson Bolinha Cury, onde quer que esteja agora, hein, Pascoal? Edson Bolinha Cury, onde quer que esteja agora, né? Né, Maru? Deve estar olhando e falar assim, meu representante está aí na terra. Boa tarde, meu querido Oswaldo Pascoal. E parece mesmo, né? Porque ele com a camisa do Bolinha e do lado dele é o Zulu, que era aquela bolete que não ria. Tá aí, ó. E tá escuro a nossa Zulu hoje. Tá no escuro, hein, Zulu? Precisa ligar a luz aí, Zulu. Fala, Pascoal. Oi, beijo, um abraço pra todo mundo, boa tarde. Você falou uma coisa, precisa ter estilo mesmo pra botar essa camisa. Estilo ruim, não é estilo ruim pra botar essa camisa. Precisa ser valente pra botar uma camisa dessa, não é qualquer um que põe. É esse que vai o elogio, precisa ser corajoso. A camisa dessa precisa ter coragem pra botar. Bom dia, boa tarde pra todo mundo, um abração pra todo mundo que tá em casa. Já pensou Thiago Silva no Fluminense de volta, Benja? Vamos ver, né? Vamos ver. É um ídolo, nasceu lá, a torcida adora, ele é fluminense e tal. Será? Boa tarde, meu querido Fábio Sormani. Como estás? Tudo bem, Benja? Boa tarde para você, para os companheiros, para quem nos acompanha nesse momento. Esse assunto aí do Thiago Silva é um assunto aí que está mexendo muito com a torcida do Fluminense, né? Mas é bom lembrar que ele tem ainda a proposta de times europeus, entre eles o Milan, onde ele jogou, ganhou um campeonato italiano e escreveu uma história bem legal. Agora, o que mais chama atenção no Thiago Silva, Benja, sabe quantos títulos ele conquistou com a camisa do PSG? 22 títulos. Aí contando o campeonato francês, Copa da Liga, a Copa Francesa, a Supercopa da França, enfim, a hegemonia do PSG é muito grande na França, claro. Mas ele conquistou 22 títulos com a camisa do Paris Saint-Germain. É um jogador que escreveu uma história bem legal lá na França, ao contrário do Neymar, não viu problema nenhum em morar na Cidade de Luz. Eu também não veria problema nenhum, adoraria, aliás, morar em Paris. Olha, eu vou falar agora para você, se eu tivesse a opção de escolher, Sormani, fala assim, ó, você pode escolher uma cidade no mundo para morar. Eu não escolheria Paris, não. Essa eu não escolheria, não. Também não faz, é uma cidade bonita, legal, para passar lá 3 dias e tal, mas não faz minha cabeça não, Sormani. Faz não. Mas vamos aí. Dias. Hoje a ele... 3 dias você gasta para conhecer o Louvre. 3 dias você gasta para conhecer o Louvre. Então tá ótimo. Para conhecer o Louvre, você precisa de uns 3 dias. Sem contar o resto que tem na cidade. Então tá espetáculo. Então eu acertei. 3 dias em Paris tá ótimo. Sormani, meu negócio é Los Angeles, Sormani. Meu negócio é a música, é o rock and roll, é o lifestyle, Sormani. É aquilo. Meu sonho era daqui 5 anos ter uma casinha pequena, modesta lá em Venice Beach. Eu sentar lá com aqueles flower power que pararam no final dos anos 60, ouvindo Jimi Hendrix, Danny Joplin, olhando o mar, a galera andando de skate. E é isso que eu quero da vida, ouvindo Pink Floyd. E aí não quero olhar pro mano com essas camisas dele por uns 30 anos. Mas tá aí meu pequeno menino, fazendo uma homenagem a Edson Bolinha Cury. Né, Maru? Fala, mano. Bom, antes de mais nada, rebatendo a sua falta de educação, eu rebato com muita educação. Bom dia para você,
Boa tarde para os telespectadores, para os colegas aqui que estão participando do Fox Sports Rádio. O negócio é o seguinte, Benjamin, no Kama Sutra do estilo, você só leu a capa. Então o negócio é o seguinte, eu quero parabenizar o Zinho, que é um cara que elogiou minha camisa quando eu utilizei, ele falou que eu tenho muito estilo, diferente dessa camisa que o Pascoal está utilizando, que parece que saiu da cama, levantou e está usando pijama no ar. Então o negócio é o seguinte, Benjamin, antes de mais nada, não dá para exigir que você também vá no museu, no Louvre lá, e aproveite o passeio, porque todo mundo sabe que você tem dificuldade para interpretar um gibi do Cascão. Então imagina só poder interpretar uma obra de arte, vai ficar difícil. Mas falando sério agora, Benjamin, o primeiro campeonato estadual que vai retornar possivelmente será o campeonato catarinense. Dia 8 de julho, Benjamin, teremos a estreia do primeiro estadual voltando ao futebol brasileiro. É dia 8 de julho. Meu pequeno Flávio Gomes, como vai você? Preciso saber. Ele vai tomar chá. Tá de brincadeira, velho. Eu tô tomando chá, eu vou bem, porque agora são 5 da tarde. São 5 da tarde na Europa e eu tô tomando meu chá. Eu sempre tomo um chá esse horário. Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 10 de junho, faz 30 anos da última dobradinha envolvendo Senna e Piquet na Fórmula 1. São 11 dobradinhas brasileiras na história da Fórmula 1. 8 delas aconteceram com Senna e Piquet. Sendo que, sendo que 5 delas com o Piquet em primeiro lugar e 3 delas com o Ayrton Senna. No dia 10 de junho de 1990... 10 de junho de 1990, aconteceu a última dobradinha com Senna em primeiro, no Grande Prêmio do Canadá, Piquet em segundo. Era isso. Mas a última dobradinha brasileira, também em 1990, aconteceu no Japão com Piquet e Roberto Pupo Moreno. Um pouco de informação aqui, porque até agora vocês estão falando e não disseram nada. Então é isso que eu vi hoje, tinha buzinaço. Eu vi a Paulista hoje parada. Exatamente. Tinha mais de 1 milhão de pessoas na Paulista comemorando a última dobradinha com o Pupo Moreno, seu mano. Você não entendeu? Eu falei que a última dobradinha com Senna e Piquet, 30 anos. Então os caras estão construindo aqui perto de casa, lá uma casa, e os pedreiros, eu passei lá hoje de manhã, os mestres de obras, os engenheiros, os arquitetos, tava todo mundo parado numa resenha legal, né? E eu passei de carro, eu vi tudo aquilo lá, né? Nem abaixei o vidro, mas aí eu peguei e abaixei um pouquinho o vidro, né? Pra tentar ouvir o que eles estavam falando. E esse era o assunto. Eu não estava entendendo porque eles estavam discutindo dobradinha. Achei que era o almoço, né? Vou comer uma dobradinha no almoço. Alguma coisa assim, né? Você prefere o quê? Eu prefiro sei lá, qualquer outro arroz, feijão e ovo, que é legal também. Mas eu achei que eles estavam discutindo o almoço, mas agora que ele falou a tal da dobradinha que o pessoal da obra estava falando, era do Senna e do Piquet. Agora que eu entendi. Bom... mas daqui a pouco, depois do intervalo, tudo sobre a última dobradinha, tudo, daqui a pouco tudo. Os detalhes, imagens inéditas, depoimentos exclusivos, tudo daqui a pouco sobre essa dobradinha. Fala, Pipo! Fala, Benja, um abraço pra você, pra todo mundo no programa conosco, Mano, Flavinho, Sormano e Pascoalzito, você em casa. Tirando, claro, que a Avenida Lúcio Costa estava travada hoje de manhã por carrinhos de rolimãs em homenagem à última dobradinha, parou-se, foi um evento muito bacana aqui de manhã, fiquei acompanhando aqui da janela, as pessoas competindo, macacões do Senna pra lá, macacões do Piquet, teve até discussões para ver quem que merecia ter ficado em primeiro na última dobradinha, foi um evento muito bacana, mas o Corinthians deve agora mais 14 milhões em relação a um outro ex-atleta, Jusilei. Não há mais como voltar atrás nessa dívida, ou seja, não tem como recorrer. O Corinthians já perdeu em todas as esferas jurídicas, acordo de 18 meses para pagar 14 milhões de reais ao Jusilei. Mais uma vez, palmas aos envolvidos na diretoria do Corinthians por mais uma bela dívida. Olha, eu se fosse o
o banco lá de Luxemburgo segurava para mandar esse dinheiro pro Corinthians aí. Esse dinheiro ele vai ser interceptado no ar. Esse dinheiro vai ser interceptado no Wi-Fi, velho. Vai ser o dinheiro mais abstrato da história. Ele vai chegar na conta, ele vai arremeter, velho. Daqui a pouco você acompanha aqui, acabando o Fox Sports Rádio, que hoje termina um pouquinho mais cedo. Você vai assistir Campeonato Português ao vivo e exclusivo com Portimonense e Benfica. Olha que jogão. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês aí. Eu vou mudar um pouco o script aqui do programa rapidinho, porque, como diz o Faustão, o Pascoal, ô Romeu, quem sabe faz ao vivo. Tem Portimonense e Benfica, Pascoal. Se jogasse Flamengo e Benfica hoje, quem ganharia? Flamengo e Benfica, você tem que levar por base o Flamengo. O Benfica está jogando, a última partida do Benfica não foi boa, com protestos inclusive da torcida. O Benfica não está ainda com aquele brilho nos olhos ou aquela qualidade que o torcedor espera. Se a gente levar em consideração que o Flamengo vinha jogando e o que está jogando hoje o Benfica, eu acho que o Flamengo ganharia. Ganharia, Sormani? Como diz o Pascoal, lá e cá, numa melhor de dois aí, né? Em 2 jogos, um no Estádio da Luz, o outro no Maracanã, com torcida e tudo. O Flamengo ganharia os 2 jogos. Ganharia, Flavinho? Flamengo hoje ganharia do Benfica? Eu acho que assim, se tivessem ambos jogando no auge de uma temporada e tudo mais, não sei se ganharia os 2 tão fácil assim, do jeito que vocês estão falando, não. O Benfica é líder do Campeonato Português, que é um campeonato também forte. Mas eu acho que o Flamengo tem mais estrelas, ganhou Libertadores, enfim. Eu acho que um ligeiro favoritismo do Flamengo, mas não é essa baba toda aí, não. Nossa, vai ganhar todos e tudo mais, não. Acho que teria um ligeiro favoritismo, sim. É o melhor time do Brasil contra o melhor time de Portugal. Atropela. As aulas da Unifly estão suspensas. Vocês não precisam ficar com essa papagaia. Vou falar um negócio, mano. NBA, se forem melhor de 7 então, hein, Flavinho? Melhor de 7 então, acho que dá 5-1. 5-2. 4-0. 6-1, alguma coisa assim. Não. Melhor de 7, 4-0 encerra. 4-0 encerra esse mata-mata. Melhor de 7. 4-0 Flamengo. Benfica não ganha nenhum jogo. O grupo de estudos está a todo vapor, hein, Flavinho? Olha aqui, mano. Como é que é? Além de achar que o Flamengo ganharia do Benfica, eu acho que o Flamengo... Gente, tem áudio aberto aí, ó. Tem um áudio aberto aí, Flavinho. Mano, além de achar que o Flamengo ganharia do Benfica, eu acho que o Flamengo hoje, se jogasse o Campeonato Português, seria campeão com o pé nas costas também. Não é só do Benfica, não. Nessa eu tô contigo, Benja. Eu acho que é exagero falar que o Flamengo hoje poderia fazer frente para Real Madrid, para Barcelona, para Bayern, para Liverpool, enfim, jogando o campeonato de pontos corridos, geralmente com esses times aí que são mais fortes, não levaria vantagem. Agora, se a gente for falar a respeito do Benfica, gente, o Benfica não é a primeira linha do futebol europeu, isso daí é fato. O Flamengo, se disputasse o campeonato português, Benja, eu concordo contigo. Diante do que a gente viu do Flamengo contra o Liverpool, que era uma equipe extremamente qualificada, o Flamengo jogou duro. O Flamengo foi um jogo parelho. O Liverpool foi melhor? Foi melhor, mas foi um jogo parelho, não dá para falar que o Flamengo ficou tão atrás assim. Agora, se a gente pegar aí o nível de comparação, por exemplo, o Benfica, no último jogo, os caras empataram em casa com o Tondela, velho. O Tondela, eu não sei se ele ganha hoje do Nova Iguaçu, no futebol carioca. Então, o Benfica não é a 8ª maravilha do mundo, não. Concordo contigo, Benja. Pipo, pra mim ganhava o Campeonato Português, o Flamengo. Não ganhava só do Benfica, não.
Eu acho que ele disputa com possibilidade de muita coisa importante, inclusive título, sim, não é exagero. O Flamengo hoje tem um técnico que conhece exatamente toda a linha estrutural de trabalho em Portugal, que é o Jorge Jesus. Não dá para desqualificar isso, né? O Jorge Jesus conhece a metodologia do futebol português. Ele emprega muitas coisas boas que ele fez no Benfica há alguns anos, no próprio Flamengo. E como o Flamengo é um time com qualidade, não é só porque é o Flamengo, não é porque só tem torcida, porque o Flamengo também tem reforços que chamariam e jogariam à altura do futebol europeu, chamariam a atenção e jogariam à altura do futebol europeu. O Flamengo tem a condição de, no Campeonato Português, fazer um grande campeonato também nas mãos de um técnico que conhece bem o Benfica. O Benfica 2020, não o Benfica da era Jorge Jesus, tá? Mas o Benfica 2020, ele é inferior a este Flamengo da era Jorge Jesus. Então, natural que o Flamengo seja favorito num duelo contra uma camisa que é pesadíssima no futebol europeu, uma camisa tradicional. O Benfica é um clube gigante, com uma estrutura invejável, né? Uma estrutura que no planeta acho que é uma das melhores de todos os clubes no futebol do mundo. Mas hoje o Benfica, time 2020, ele é inferior ao Flamengo, sim. Tá certo, tá certo. Eu acho que o Flamengo hoje ganharia até o Campeonato Português. Bom, mas lembrando, gente, daqui a pouquinho aí, hoje o Fox Sports Rádio termina um pouquinho mais cedo, tá? E você vai acompanhar Campeonato Português ao vivo, Portimonense e Benfica ao vivo aqui no Fox Sports Campeonato Português. Ô, Pascoal. Ô, Benja. O que mais tá faltando? Oi, quem me chamou? É o Sormani, Benja. Eu só queria falar, eu achei esse assunto palpitante. Achei bem legal. Eu fiz aqui, enquanto vocês falavam, olha, o Flamengo hoje, na Europa, não dá para encarar o Bayern, o Barcelona, o Liverpool, o PSG e o City. Real Madrid, dá jogo. Juventus, dá jogo. Dortmund, dá jogo. O nível, eu tô me baseando pelo Flamengo do ano passado, né? Como acabou a temporada. Mas acho que ele ganharia bem o Campeonato Português, disputaria o Campeonato Inglês, o Espanhol também ele disputaria ali com o Barcelona, e o Alemão aconteceria o que está acontecendo agora. O Bayern abre, ficaria brigando pelo segundo lugar ali com Dortmund, Leipzig, Gladbach, alguma coisa assim. Desculpa atrapalhar aí. Bom, já que você abriu essa discussão, Pascoal, você concorda com o Sormani? Não, eu acho que não. No campeonato francês, o campeão seria o Paris Saint-Germain. O Flamengo não está nesse nível do Paris Saint-Germain. No campeonato italiano, acho que vai brigar lá em cima também. Desculpa, eu não tinha ouvido. Desculpa aí, Sormani, então eu não tinha ouvido. Eu acho que no campeonato francês... Não, o PSG não dá para encarar. Me perdoe se eu estou cometendo uma... Não dá. Se eu estou cometendo alguma incoerência, desculpa. Mas é que só para PSG, no alemão não dá para jogar contra o Bayern de Munique. No inglês não dá para jogar, não dá para ganhar. No francês não dá para ganhar. Agora, nos outros eu acho que dá para competir. Eu acho que o Flamengo entra em igualdade de condições com os grandes, com os gigantes, para ganhar o título. Concordo com o Sormani. Eu acho que o Flamengo ganharia o Campeonato Português fácil. Eu acho que o alemão não ganharia do Bayern. Eu acho que na Itália não ganharia da Juve. Eu acho que no Campeonato Inglês a pedrada seria pior. E eu acho que não ganha nem do Barça nem do Real Madrid. O que você acha, mano? Tô contigo, Benja. Eu também faço coro com relação a esses times que você citou. Na Inglaterra é mais difícil, né, cara? Você tem ainda, por mais que não viva um bom momento, mas você tem Chelsea, você tem times aí que já estão acostumados com um tipo de futebol que muitas vezes acaba surpreendendo os times da América do Sul. Um futebol extremamente envolvente, de toque de bola. Aí você tem aí o Manchester, você tem aí os dois, né? Tanto o United quanto o City, você tem Chelsea, enfim. Eu acho que são times aí que são muito fortes. Mesmo na Itália aí também a Juve, você tem Cristiano Ronaldo que pode desequilibrar a qualquer momento. A própria Inter também, que tem jogadores aí de muita qualidade. Eu acho que o primeiro patamar aí do futebol europeu, cara, o Flamengo não consegue vencer, não.
Claro, a gente está falando aqui de pontos corridos, não é uma partida esporádica. Esporadicamente pode acontecer, como já aconteceu em diversas oportunidades o sul-americano conseguir vencer o europeu. Mas falando em termos de pontos corridos, eu acho que não dá para o Flamengo com relação a essa linha de frente do futebol europeu, não. Eu ainda acho que o futebol que a gente joga aqui, a única semelhança que tem a da Europa, Flavinho, é o nome, só. Eu ainda acho que lá ainda é um outro esporte. Por que o Liverpool não enquadrou o Flamengo na final? Não entendi, Sormani. Por que o Liverpool não mostrou isso na final? O jogo foi para prorrogação. Por que o Liverpool, que joga um outro esporte em relação ao Flamengo, não atropelou o Flamengo? Precisou de uma prorrogação para ganhar o título. Eu acho que a gente tem que olhar que o Flamengo joga um futebol diferente. Não, na prorrogação. O Liverpool, o jogo não foi... O jogo não foi fácil. Sim, mas ganhou. Que volta lá. O Liverpool foi campeão. Também então, acho que não foi atropelo, não foi campeão. Não, mas quando você fala que lá joga um futebol, aqui joga outro... Não, mas eu não estou discutindo... No campo não se viu isso. Sormani, eu não estou discutindo... Não, mas eu não estou discutindo uma partida, eu estou discutindo um campeonato. Eu estou discutindo um campeonato. Eu acho que o Flamengo não... Acho que nenhum time brasileiro da América do Sul ganhou o espanhol, o italiano, o alemão. Eu não vejo. O inglês, então, nem se fala. Agora, uma partida pode até acontecer. O Flamengo podia ter ganho no passado, concordo. O que eu acabei de falar também. Ali, para mim, o sarrafo é outro, Flavinho. Não, mas... Não, Benja, bom, eu entendo diferente isso aí. Desculpa, Benja, eu entendo diferente. Tá desculpado. Não, porque é o seguinte, se você for fazer 38 partidas do Campeonato Brasileiro, se você faz 38 partidas do Campeonato Brasileiro, faz 26 partidas de Campeonato Europeu, você vai precisar de elenco. O Flamengo tem elenco. Qual é a probabilidade de disputa entre eles? O Flamengo está no mesmo nível deles. Entra olho a olho com os caras, cara a cara com os caras, ou não? Eu acho que sim, Eu não vejo esse esplendor todo que vocês estão vendo no Barcelona. O Barcelona tem um jogador excepcional, magnífico, esplendoroso. Esse aí faz diferença pra caramba. Mas o Real Madrid não está jogando essa bola toda, não. Não está jogando essa bola toda, não. Vai na Alemanha. Na Alemanha tem 2 ou 3 times que a gente tem que respeitar. E o Flamengo tem elenco para jogar com esses caras aí, ué. Tem algum lugar que... Ó, na Alemanha não dá. Na França não dá. Eu concordo com o Sormani. Na Inglaterra não dá. Mas dos outros, 38 rodadas, 26, 32, seja lá quanto forem, o Flamengo tem elenco para isso. Dá uma olhada lá, ué. Você acha que os caras têm muito mais? Tirando esses monstros do futebol europeu, tem muito mais elenco do que o Flamengo? Eu não estou discutindo elenco, mas eu vou falar agora para você, eu estou discutindo o modo como eles jogam. O grau de dificuldade é outro. É outro. Até os adversários... O Flamengo joga diferente também no Brasil. O Flamengo sobra no Brasil. Mas eu não estou discutindo isso. Então... Sim, mas eu acabei de falar, mas eu falo isso. Vamos transportar esses times pra cá. O Flamengo, pra mim, não é que sobra no Brasil. O Flamengo... Traz os caras de lá pra cá. O Flamengo, pra mim, Sormani, é o melhor... Os caras ganhariam o campeonato como o Flamengo ganhou, com 16 pontos. A diferença não é muito grande, não. Sormani, mas tem diferença, claro que tem. Sormani, mas não é muito grande, não. Eu tô falando... Mas eu tô falando a mesma coisa. O Flamengo é o melhor time do Brasil disparado. Pra mim, o Flamengo hoje é o melhor time da América do Sul disparado. Acabei de falar, para mim, se o Flamengo for jogar o Campeonato Português, eu acho que ganha. Agora, eu falei o seguinte, o Campeonato Alemão não acho que ganha. O Campeonato Inglês de jeito nenhum. Não ganha. O Italiano também não ganha. Não ganha. E o Espanhol também não ganha. Dá para ganhar. O Italiano dá para ganhar. É isso que eu falei. O Italiano dá para ganhar. O Italiano dá para ganhar. O Espanhol, se der uma sorte, dá para ganhar também. Barcelona está em reconstrução. Tem um jogador, o Messi só, o Suárez vive machucado. Tem jogadores muito veteranos no time, como o Busquets, o Piqué, o Alba. E o Real Madrid, aquilo que o Pascoal falou, concordo com ele, não está jogando essa bola toda. Dá para pensar em vencer. O português, eu acho que vence. Briga pelo espanhol e briga pelo campeonato italiano. Briga. Não estou dizendo que vai ganhar. Briga. Não dá para ganhar na Inglaterra, não dá para ganhar na França por conta do nível do PSG.
E não dá para ganhar na Alemanha por conta do nível do Bayern de Munique. Não dá. Mas os outros, eu acho que dá para brigar. Nós falamos praticamente a mesma coisa. Falamos praticamente a mesma coisa. Fala, Flavinho. Exato. Então, não olha, é que lá se discute eu estou pasmo com as opiniões dos meus colegas, sinceramente. Esse Flamengo que, segundo os meus colegas, ganharia o Campeonato Espanhol, ganharia o Campeonato Italiano, hoje está em segundo lugar. Mas eu não concordo, hein? Ninguém disse isso, hein? Brigaria pelo italiano e pelo Madureira, espanhol. Ganharia o português. Madureira, Macaé, Boa Vista e Portuguesa Carioca. Realmente o Pascoal e o Sormani na cadeira mengocentrismo, que tem uma submatéria, Madureira é maior que o Tottenham, estão muito bem. Final de semestre, estão entregando o TCC na Uniflá. Vocês estão loucos, gente. Vocês estão completamente malucos. Imagina, o Flamengo é o melhor time do Brasil, ponto. Nem da América do Sul tem essa vantagem tão grande quanto vocês estão imaginando. Porque a mesma coisa que o Sormani disse em relação ao Liverpool, que o Liverpool teve alguma dificuldade com o Flamengo ganhou do River Plate num sopro do destino em 5 minutos, graças a uma burrada do Lucas. Tem que falar agora. Brigar com Juventus. Não tem que falar agora, porque primeiro que isso nunca vai acontecer. Pera um pouquinho, deixa eu só acabar. Benjamin, deixa eu só acabar. Eu não tô. Só um minuto, Flavinho. Flavinho, só um minuto. Desculpa. Ô, Sormani, pera um minuto, Sormani. O Flavinho precisa falar. A gente tem um delay aí, Sormani. Você tá falando, a gente não tá entendendo nada. Pera aí, Sormani. Deixa o Flavinho terminar. Calma. Respiramos. Então, eu vou continuar. Dizer que o Flamengo hoje teria time para disputar disputar ali brigando com os melhores times da Itália, os melhores times da Espanha, ganharia o Campeonato Português com o pé nas costas. Desculpa, para mim isso parece uma fantasia. E, Sormani, não é uma questão de dizer agora é fácil. Primeiro é o seguinte, o Flamengo não vai disputar esses campeonatos, tá? Embora o mengocentrismo aponte nesta direção, que o Flamengo hoje é maior, tão grande, tão maior que os outros, que deveria jogar na Europa, né? Não vai disputar esses campeonatos. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o Flamengo hoje disputa o campeonato carioca. Essa é a realidade do Flamengo. No campeonato carioca, embora tenha começado com um time sub-23 e tudo mais, o Flamengo não é sequer o líder em pontos. Num campeonato que tem Boa Vista, Cabo Friense, Macaé. Vocês estão loucos, gente. Desculpa. Se você somar. Peraí. Desculpa, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Se você somar os pontos. Se você somar os pontos da semifinal e final, o Flamengo é líder. Flamengo é líder. Eu estou dizendo o seguinte, Flavinho. Mas não vamos esperar, ok. Concordo com você. Eu concordo com você. O Flamengo tem um futebol exuberante de 6 meses. Um pouco mais de 6 meses. Foi o futebol exuberante. Respeito, mas discordo da sua opinião. O jogo contra o River Plate, o Flamengo foi superior do começo ao fim. O gol do River Plate caiu do céu e favoreceu o jogo do River. Mais do que isso, o Pascoal vive chamando a atenção, e é uma pura verdade, o futebol do Flamengo era tão superior ao do River Plate que obrigou o River Plate a mudar a estratégia de jogo dele. Coisa que ele não fez em nenhum momento no Campeonato Argentino e nem na Libertadores. No Campeonato Argentino e na Libertadores, o River Plate jogou propondo o jogo o tempo inteiro. A bola era dele, ele propunha o jogo. Quando ele jogou contra o Flamengo, ele jogou recuado, marcando, não quis propor, especulou, espaços vazios e contra-ataques. Foi assim que o River Plate jogou. Porque o Flamengo obrigou o River Plate a mudar. Então eu acho que o Flamengo, não digo hoje, naquele momento, se tivesse mais 2 ou 3 jogos, o Flamengo ganharia também. Na Argentina talvez fosse mais difícil. O Flamengo ganharia no Maracanã, e como ganhou lá em Lima, no Peru, seria o campeão. Eu disse, volto a dizer, ganharia com o pé nas costas o Português, na minha opinião,
brigaria pelo italiano e pelo espanhol. Os demais não dá para competir, para ser campeão. Mas pegaria fácil uma vaga na Liga dos Campeões. Fala, Pipo. Bom, eu tô na linha do Flavinho nessa. Eu acho que é claro que existe por parte do Sormani e do Pascoal e de todo mundo aqui no programa um desejo que o nosso futebol volte a ser tão competitivo como europeu como a gente tinha no final dos anos 90 e 2000. E a gente tinha naquela época mesmo equipes que brigariam e seriam até campeãs em grandes ligas europeias. Isso é um fato, tá? O Corinthians de 99, o Palmeiras de 93, o São Paulo do Tele, enfim, dispensa qualquer tipo de apresentação em relação ao que era o nosso futebol naquele momento. Agora o cenário mudou um pouco para mim pelo seguinte... E você falou uma coisa muito interessante, Benja. Apesar de você, às vezes, ser meio maluco, mas você agora falou uma coisa boa e interessante em relação a isso. O desempenho e o nível de equipes que a gente considera menor... Ele desqualificou você, Benja. É sério, tô falando sério. O Benja foi bem agora. É difícil concordar com ele, mas ele foi bem agora. Ele teve uma leitura boa agora. Ele falou a respeito da intensidade e do nível das equipes menores, e é um fato mesmo. Porque quando um time como o Flamengo se prepara para um jogo único com o Liverpool, é lógico que ele vai dar 100% daquele gás no jogo, vai tentar dificultar ao máximo, é um jogo super especial, então existe um clima muito favorável para que aquele jogo acabe até se nivelando, mesmo com os elencos e a competitividade sendo um pouco diferente em relação a uma temporada natural. Só que quando você destrincha isso para uma liga em 38 rodadas, essa intensidade que o Flamengo teve com o Liverpool, ele vai precisar ter com outras equipes que no campeonato inglês, no alemão, no espanhol, elas jogam nesse nível acima e elas estão nesse ritmo. É que a gente, às vezes, acaba não tendo o olhar um pouco mais carinhoso para esses times menores. Por exemplo, o Valência, na Espanha, ele joga um futebol muito bom. Muito bom. O próprio Getafe, agora que é o quarto colocado no Campeonato Espanhol, joga um futebol muito legal com o Pep Bordalás, isso só na Espanha. Se a gente pega todo o Campeonato Alemão, mesmo jogos de menor expressão, esses jogos são excelentes, de grandíssimo nível. O União Berlim, que acabou de voltar para a primeira divisão, aliás, a primeira participação do União Berlim, que acabou de subir da segunda divisão para a primeira, já está no meio da tabela do campeonato. E era o tadinho do União Berlim no começo do campeonato. Então, olha o tamanho da evolução, né? O próprio Werder Bremen, que está na zona do rebaixamento, eu fiz o jogo no final de semana, não é um time que você olha e fala que time desprezível, que porcaria. Né? Não é assim. Então, mesmo na Inglaterra, o Wolverhampton, que até anteontem era um time que brigava por posições intermediárias para baixo, hoje já está batendo nas portas de uma Liga dos Campeões, faz um trabalho gigantesco. Então, as equipes menores na Europa, mesmo a gente não tendo um olhar tão clínico para elas, porque, lógico, os grandes é quem chamam mais atenção, esses times jogam no nível, numa intensidade tática, técnica, num trabalho muito bem organizado, que não é o nível que o Flamengo encontra aqui no Brasil. Porque as equipes de meio de tabela para baixo no Brasil são muito mais inferiores e irrisórias perto dessas equipes. E até equipes que rivalizam diretamente com o Flamengo aqui no Brasil, por exemplo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, o São Paulo crescendo agora, enfim, o Atlético Mineiro que vai voltar a crescer agora, essas equipes ainda perto desses times médios do futebol europeu estão um pouco abaixo em alguns momentos, sim. Não é desdém com o nosso futebol e nem supervalorização a eles. É apenas o que esses caras têm apresentado ano após ano. Então é olhar um pouquinho para os times médios para baixo e ver que o nível de intensidade em 38 rodadas para um time ser campeão é muito alto, é muito acima. Por isso que esses times europeus acabam sobrando demais quando esporadicamente pegam times sul-americanos ou então quando eles próprios ganham os campeonatos. Mas não foi o que se viu na última decisão no Mundial. Ninguém sobrou. Ninguém sobrou na última decisão no Mundial. Não, mas é isso que eu tô te falando. Ninguém sobrou. O jogo foi pra prorrogação. Mas que eu tô... Contra o Liverpool. Mas eu abri o... Não é que ele foi... Não é que foi pra prorrogação contra o... de vantagem, o Liverpool ganharia o Campeonato Brasileiro. Ele ganharia, eu acho que todo mundo concorda.
Tá? Com 100. Eu acho que ele tem mais time que o Flamengo. Acho que com 120. Mas ele ganharia esse campeonato quantos pontos de vantagem? Talvez a mesma vantagem que o Flamengo ganhou no Brasileirão ou mais. Mas Então, não. é o que eu tô falando. Mas talvez a mesma vantagem. É o que eu tô falando. O nível do Flamengo não é um nível que condiz com o nosso futebol. O nível do Flamengo é o nível europeu, gente. É o nível europeu, tanto é que os caras vêm aqui buscar jogadores. Pegaram o Pablo Mari, estão interessados no Gerson. Entendeu? É isso que eu tô falando. Claro. Eu não estou desqualificando isso, Sormani. Eu só estou dizendo que lá na Europa, essas equipes de média expressão, essas equipes elas acabam se nivelando ao próprio Flamengo, entendeu? Ao longo da temporada. O Flamengo e Liverpool, ele foi, é o que eu disse na abertura do meu comentário, foi um grande jogo que o Flamengo se prepara para aquilo, faz um abafa gigantesco, joga a vida naquele jogo, então ele acaba entrando com um espírito muito diferente em relação a você imagina se ele jogar tudo isso a semana por semana, imagina ao só. longo do ano. Eu acho se que ele aí já fizer é mais isso toda semana, entendeu? Exatamente. Por que ele não pode jogar sem intensidade o campeonato inteiro? Ô, Sormani, o time do Watford é um bom time? O Watford é bom time ou é mais ou menos? Watford? Médio. É. Médio. Meteu 3-0 no Liverpool. Meteu 3-0 no Liverpool, um pouco antes de parar a pandemia. 3-0 meteu no Liverpool. 3. Fala, mano. Sim, Acontece, era um momento que se você pegar os jogos do Liverpool, ele tava tentar falar agora, vamos lá. O negócio é o seguinte. Com relação à postura, Benja, eu acho que o Flamengo ele tem um patamar hoje de futebol que os outros times brasileiros não têm. Isso porque ele tem no seu comando um treinador que já veio com uma filosofia europeia. Ponto. Porém, o que não quer dizer que o Flamengo, mesmo diante da evolução comparado com outros times brasileiros, esteja no mesmo patamar de times que já estão acostumados a jogar assim há décadas. Isso é fato. Eu acho que a grande divergência, em algumas ligas eu acho que é unanimidade que o Flamengo talvez não pudesse brigar. Eu acho que aqui talvez a discussão ela parta do princípio que o Flamengo poderia brigar dentro da Liga Espanhola e dentro da Liga Italiana. Eu particularmente também discordo. Radicalmente. Se a gente pegar, por exemplo, a final da Libertadores e tomar como base, foi jogo único, claro. Talvez se tivessem 2 partidas, o Flamengo pudesse jogar melhor. Mas o Flamengo não jogou bem na final da Libertadores. Eu, pelo menos, vi assim. O Flamengo, ele foi guerreiro durante a partida e não abdicou de tentar buscar, talvez, um empate, quem sabe até a própria vitória. Mas todo mundo já tinha jogado praticamente a toalha, Benjamin. Você mesmo que estava lá no Peru, você viu o semblante dos torcedores do Flamengo que estavam lá. Ninguém mais acreditava que o Flamengo pudesse buscar o resultado. O Flamengo buscou o resultado em 2 erros individuais. E o Flamengo teve mérito nisso, porque ele acreditou que ele pudesse fazer. O Gabigol foi heróico, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, enfim, todos se doaram ao máximo e não jogaram a toalha. Porém, fora de campo, muitos flamenguistas, para não dizer todos, já tinham jogado, Benja. Bastava ver na transmissão o semblante dos torcedores. Agora a gente não pode pegar, pelo menos na minha opinião, uma partida esporádica de final de Mundial e falar, tá vendo, jogou pau a pau. Porque o tesão que o europeu vai para lá, Benjamin, é outro. A gente pega até a postura, por exemplo, do Real Madrid. O Real Madrid, cara, em 2018, ele tomou sufoco do Kashima Antlers. Inclusive, não teve o Sérgio Ramos expulso de maneira incorreta por parte da arbitragem, que poderia complicar a vida do Real Madrid. Ele perderia para o Kashima Antlers se ele tivesse o Sérgio Ramos expulso naquela altura do jogo. O Liverpool então, em alguns momentos, o europeu ele vai para uma situação, talvez ali com o freio de mão puxado. Ele ganha pela superioridade. Não estou dizendo que ele está indo para lá para fazer corpo mole, mas ele não joga, por exemplo, essa final de Mundial com o mesmo tesão que ele joga uma final de Champions League. Então, eu repito, na minha avaliação, respeito a opinião de todo mundo aí também, quem pensa diferente, mas eu acho que nas principais ligas europeias, o Flamengo não teria a chance de poder brigar pelo título, gente. Ele está brigando contra times que já têm aquela filosofia enraizada. O Flamengo hoje, ele se destaca aqui dentro do cenário nacional, porque os times brasileiros não têm essa filosofia de jogo. Na Europa, até o time pequeno tem. Então, talvez para o Flamengo uma situação muito mais difícil de conseguir encaixar o jogo contra equipes que já estão acostumadas a jogar da mesma forma. Bom, uma boa discussão, não estava nos planos essa pequena discussão, mas o Pascoal, mais uma vez, tumultuando, tentando me prejudicar no programa e tirando o andamento do programa, como sempre o Pascoal faz,
que é uma pessoa absolutamente nociva a essa equipe. Mesmo assim, eu sou obrigado a chamar o Pascoal, porque por contrato todos têm que participar. Se dependesse de mim, não mais o chamaria hoje, mas sou obrigado a isso. Então, Oswaldo Pascoal, o tumultuador, o rebelde, né? Nosso Che Guevara de Jacareí. Fala uma coisa para mim, ô Pascoal. O que mais... Olha, eu tenho até medo de chamar o assunto, porque em 1 minuto o assunto fica defasado. Mas de ontem para hoje apareceu uma cobrança de dívida da venda do Maicon, do Corinthians. Apareceu uma pemba do Jusilei de 14 milhões de reais, Pascoal. Pascoal, esse dinheiro do Pedrinho, eu tô falando, Pascoal, ele vai evaporar antes de entrar na conta. O que está acontecendo com o Corinthians, Pascoal? Pode virar pó, né, Benjamin? Pode virar pó. Chega e desaparece, ninguém sabe o que aconteceu. É exatamente isso. Mas ainda continua com a esperança de receber esse dinheiro e saldar as dívidas. Primeiro, o Corinthians vai tratar do acerto com os jogadores, né? Essa é uma definição que tem a direção do Corinthians. O dinheiro entrando, e eles acreditam que até sexta-feira esse dinheiro esteja na conta, vai saldar o que tem que saldar com os jogadores e com os funcionários do clube, é o que está prometido. Ponto. O caso do Maicon é um caso que já está na justiça há algum tempo, desde que ele foi para o Shakhtar Donetsk, se não me falha a memória, o time que ele foi para o Shakhtar, o Felipe pode me corrigir se eu estiver errado, o Mano também, ele saiu do Corinthians para jogar no Shakhtar. Então tem a participação dos empresários no negócio e eles entraram com uma ação contra o Corinthians, querendo receber 1.200.000 naquela oportunidade. Então, é um caso que está sendo verificado. No outro caso que vocês estão retratando aí do Jusilei, né, que agora a gente vai abordar, esse é um caso que estava na Justiça do Trabalho e é uma coisa mais ou menos como aquele caso do Paulo André, né? O Paulo André também tinha um caso na Justiça do Trabalho contra o Corinthians e foi feito um acordo no início da pandemia. Vocês estão lembrados disso ou não esqueceram disso? Também teve esse acordo com o Paulo André no início da pandemia, né? Que o Paulo André entrou com ação, retirou ação, porque sentou com o presidente do Corinthians e fez um acordo pessoal. Ele e o presidente do Corinthians se acertaram por fazer um acordo. Ponto. É o caso também agora do Jusilei. O Corinthians tem que fazer esse acordo, me parece que já fez o acordo, de pagar esses 14 milhões aí que tem que pagar aos jogadores segundo a Justiça. É um acordo que deve ser feito. Então é muita coisa. Veja, o que acontece é o seguinte, não é um fato único do Corinthians, isso serve para todos os clubes. É um monte de penduricário que vai parar na Justiça do Trabalho e vai arrebentando aqui. É igual o milho de pipoca quando você põe na panela. Uma se arrebenta. Você bota a pipoca na panela, ela vai arrebentando. Uma hora, alguém vai pagar isso. O Mano sempre fala. Presidente de clube não tem esse negócio. Alguém vai pagar. Vai pagar. Quem tá, é o presidente de plantão. É esse que está aqui agora. É esse que vai pagar. O ano que vem será um outro presidente que vai pagar. Daqui 2 anos, daqui 3 anos. Pascoal! O Corinthians, o mandato é de 3 anos, são 3 anos. Daqui 3 anos é outro presidente que vai pagar. É assim. É assim, porque na Justiça do Trabalho funciona dessa forma. Daqui 5, 6 anos. O caso do Ricardinho, com São Paulo, levou mais de 10 anos para ter uma solução. Chega, Pascoal! O teu celular tá dando caixa postal. Que isso? Depois você fala de mim. Mas eu tô ligando pra você, porque é o único jeito de eu falar com você é ligando. Então vê se atende aí, ó. Tá dando caixa postal. Vamos ver. Não é possível. Não, eu tô aqui, pode falar que eu tô atendendo. Pode tá chamando aí ou não? E o pior é que tá tocando mesmo. Vai, atende, por favor, sou eu. Parabéns. Não, porque eu tô tentando falar com você no ar, Pascoal, e você não tá ouvindo. Então, o único jeito de eu tentar falar com você é no ar. E para quem acha que é mentira, fala aí, Pascoal. Ô, Bélio, você é completamente louco. Você acha que é preciso telefonar pro cara que tá no programa? Fala comigo aqui no ar, não tem problema nenhum, Bélio. Fala aqui ao vivo, estamos aqui conversando. Eu tento, mas você não ouve. Isso aqui é diálogo, pode falar. Só me responde um negócio aqui no celular, para eu chamar o Mano, só me responde um negócio, que eu tô tentando há 10 minutos, você não consegue ouvir. Essa dívida do Jusilei
É em última instância, acabou, tem que pagar, Acabou. não tem mais como recorrer? Acabou. Não tem. Não tem. Tem que pagar. Tem que fazer um acordo. Pelo que eu sei, o Corinthians já fez um acordo para pagar esse caso aí. Zerou. Não tem mais para onde correr. Tem que pagar. É isso que tem aqui. Tá bom. Essa é a palavra final, tá bom? Obrigado, hein, beijo. Um abraço para você. Abração, Obrigado, velho. hein? Até amanhã, hein? Obrigado, hein? Achei a fórmula ideal de falar com o Pascoal no programa. Isso é lindo, aí, ó. Eu liguei pra ele, Sem ele falou delay. e atendeu. Sem nada, velho. E atendeu, ele põe vírgula, ele para, ele ouve. Agora, brincadeiras à parte, porque tudo o Pascoal gosta de tirar sarro, pra ele não tem limite, ele não sabe discernir o que é sério, o que não é. Mas vou dizer um negócio pra você, mano. Cara, é uma pedrada atrás de outra no Corinthians, hein, cara? De ontem pra hoje nós estamos falando de mais 15 milhões pra pagar 1 milhão lá do Michael, né? E 14 do Jusilei, cara. 1.200.000. Ô, gente, 15 pau. Do Maicon aí 15 é um pouco milhões, mais, viu, cara? Benja? Não é 15 mil reais, não, hein? É dinheiro, cara. Opa, mano, fala. É verdade, Benja, é verdade. É uma situação complicada. Inclusive, com relação aí ao Jusilei, são 14 milhões, Benja, parcelados em 18 vezes. E a primeira vence já no final desse mês. Então, o Corinthians ele vai ter que começar a se coçar, não cabe mais recurso. O Corinthians vai ter que realmente arrancar dinheiro de onde não tem. E tem mais, viu, Benja? O Corinthians acabou perdendo uma ação também para um jogador de futsal chamado Valdim, que jogou pelo clube em 2015. Inclusive, essa dívida hoje está em 655 mil reais. Ele jogou pelo Corinthians em 2015, pelo futsal do Corinthians, e ele acabou movendo uma ação contra o clube, Benja, inclusive alegando os seguintes itens aqui. Vamos lá. E partidas também que não foram pagas, ele pede isso aqui. Horas extras em período. Que ele devia ter, no momento que ele poderia estar em descanso, ele tinha que se apresentar no clube para fazer aquele trabalho regenerativo. Agora o Corinthians tem mais essa pemba do Jusilei, que eu não sei o que foi alegado. Tudo entende-se também pelo que foi divulgado nas informações aqui da internet, que ele poderia estar reivindicando um valor que não foi pago na transferência, quando ele foi jogar fora. Agora tem aí também o Valdim cobrando essa dívida na justiça. Inclusive o Corinthians teve suas contas penhoradas e não cabe mais recursos também em cima desse valor de mais de 655 mil reais. O Corinthians está em maus lençóis, Benja. Está em maus lençóis. E esse precedente que foi aberto aqui, inclusive a justiça entendendo. E eu tenho convicção absoluta que eu não exagerei. E vou repetir, seu Fábio Sormani. O elenco... De elenco, eu, na minha visão, acho que o Corinthians precisa de pelo menos de 6 a 7 reforços no time titular para começar a ter um campeonato competitivo. Nossa, Jesus! Ô, Pipo, mas já que você falou do elenco, então continua falando aí. A produção vai colocar uma arte do elenco do Corinthians, a qual eu continuo achando que é um elenco extremamente limitado. Olha lá, Pipo. Olá, Pipo. Eu tô sem o retorno Goleiros, do vídeo, Cássio, concordo, Guilherme mas e assim, Walter. já analisando, já meio que de cabeça, eu sei esse elenco do Corinthians. Eu sei que o Pascoal tá louco pra falar porque ele acha que o elenco do Corinthians vai brigar pela Champions League. Peraí que eu vou mas falar acho que pra não, você, Pascoal. Pipo. Na minha visão... Pipo. Vai, vamos lá então, Benja. Olha, porque você tá sem o retorno aí, eu vou falar pra você. Goleiros, Cássio, Guilherme e Walter. Aí tá bom ou não? Aí tá bom, né? Você tem o Cássio Walter, ok. E pode estar indo embora. Lucas Piton, eu gosto. Zagueiros, Bruno Mendes, Danilo Avelar, né, que era de lateral, foi passar para zagueiro, Gil, Léo Santos e Pedro Henrique.
Só o Gil se salva. Vamos para outra tela. Vamos mudando a tela aí. Vamos agora para meias. Arauz, Camacho, Cantígio, Ederson, Gabriel, Luan, Matheus Vital, Ramiro e Richard. Gosto do Gabriel. Acho que o Cantígio tem futuro, mas tem que dar, né, uma ativada ali no 220. E o Luan, se quiser jogar, é um bom jogador, mas por enquanto não está acontecendo nada. Então, inclusive, os meus 2 volantes seriam Cantígio e Gabriel, do Corinthians. Atacantes tem o Everaldo, o Janderson, Davó, Bozelli e Johnny Gonzalez. É o pior setor do time do Corinthians. Para mim, tirando o Bozelli, mas que agora, nesses momentos decisivos, quando viu que o caldo apertou, ele não resolveu, e o torcedor sabe muito bem disso, deveria ter resolvido em jogos contra, principalmente o Guarani, eu tô achando que esse ataque do Corinthians, com todo respeito, ninguém se salva. Ô, Flavinho, ó, vou falar agora pra você. Continuo com a minha opinião. É um time limitado demais. Demais. Você concorda com a minha, pelo menos? Vou dizer, se ficar em 10º, Flavinho, se ficar em 12º, tá bom demais. Esse aqui. Agora, se vai vir gente, eu já não sei. Eu concordo e eu não sei como vir gente. Como vai contratar com tanta dívida, com tanto problema. Eu não acho que é um time ruim o bastante para dizer hoje o seguinte: olha, é um dos 4 piores times do Brasil, por isso vai lutar para não cair. Não acho. É time para meio de tabela para baixo, né? Segunda página da tabela. Isso eu acho que todos nós concordamos, exceto o Pascoal, porque para o Pascoal todos os times do mundo são bons. Então, o que eu acredito que o Corinthians pode ter de problema maior é se começar a atrasar salário. Porque aí a gente vai ver uma situação parecida com a do Cruzeiro no ano passado. O Cruzeiro que o ano passado começou o ano como favorito ao título da Libertadores, do Brasileiro, do Mundial, do Interplanetário, dos Cambau A4 e acabou caindo para a segunda divisão com um elenco muito estrelado, jogadores muito bons, tanto que muita gente foi buscar jogador no Cruzeiro. É um time ruim, os números deste ano mostram isso e os números do ano passado do Campeonato Brasileiro, sobretudo, mostram isso. É um time que acabou o Campeonato Brasileiro numa posição muito discreta e só foi para a fase inicial da Libertadores graças à incompetência de seus adversários mais diretos. Então começa a receber processo e tudo mais. E aí a gente sabe como é que é time grande quando encontra a ladeira do rebaixamento. Geralmente é caminhão sem freio. Eu vou pedir aqui, Murilo, coloca só a segunda tela, porque eu quero ver com o Mano e o Pascoal, que acham que o elenco não é ruim. Eu queria colocar ali, dá uma olhada nisso aqui. Arauz, Pascoal, dá uma olhada aí, Pascoal e Mano, dá uma olhada nisso aí, por favor. Tô vendo. É com vocês aí. Tô vendo, Olha eu tô vendo aqui, Arauz, não, ainda o Arauz não justificou a contratação. Camacho, para jogar de primeiro volante, não dá para jogar de primeiro volante. Pascoal,
Dá uma olhada aí, Pascoal e Mano. Dá uma olhada nisso aí, por favor. Tô vendo. É com vocês aí. Tô vendo, eu tô vendo aqui. Arauz, não, ainda o Arauz não justificou a contratação. Camacho, para jogar de primeiro volante, não dá para jogar de primeiro volante no Corinthians. Cantillo é bom jogador na saída de bola, começou melhor e chegou numa fase, a fase final agora antes da paralisação, não estava jogando bem. Ederson chegou no meio do campeonato, tem muito potencial, um jogador de primeiro homem de marcação que eu gosto. Gabriel e Ederson, para mim são os dois volantes que o Corinthians, dois homens de frente de área que o Corinthians tem que preservar. Luan, até agora não vi jogar, a não ser em uma partida lá nos Estados Unidos, naquele torneio de início de ano. Matheus Vital. Não tem qualidade para fazer cruzamento. Eles não sabem fazer cruzamento. Então eu acho que o ataque do Corinthians carece mesmo de reforços. Dois jogadores para jogar pelo lado do campo. E se vier o Jô, ajuda muito. Agora, tem que melhorar. É time de meio de tabela. Repito, para mim o Corinthians não ficará na segunda página. Ficará na primeira página, oitavo, nono. Dali, né, beirando aí, não mais do que isso, porque o elenco do Corinthians, hoje, nesse momento, se reforçar o time, é capaz de dar um impulso maior. Olha aqui, vocês me desculpem aí, viu, Mano e Pascoal. Na minha visão de futebol, um elenco do meio para frente é onde você tem os caras, aí que podem decidir uma partida. Tem um telefone tocando aí. Você tem aí, do meio para frente, é onde você decide uma partida. Do meio para frente, é onde você tem, num time de futebol, quem possa fazer, quem possa decidir. Nem que seja um golzinho ou outro. Gente do céu, velho. Do meio de campo para frente do Corinthians, não tem um jogador que possa decidir uma partida. Não tem um jogador que você olha e fala, opa, aí tem alguma coisa aí. Em 2017, a gente tinha um Rodriguinho que fez chover. Se tinha um jogo lá na frente que a bola chegava. Não tem ninguém. Respeito a visão do Pascoal. Na minha, esse time, do jeito que está hoje, esse, é para brigar na segunda parte da tabela. É de 10º para baixo. Gente, olha o ataque do Corinthians, mano. Olha o meio de campo do Corinthians. Rapaz, você acha bom isso, mano? Tá louco. Ô Benja, eu acho que você precisa fracionar o argumento aí com relação a elenco e time. Eu nunca falei que o Corinthians tinha um elenco de qualidade. O elenco não tem mesmo. Eu acho que o Corinthians ele tem um time competitivo, um time que pode jogar mais do que está jogando. Um time, quando a gente fala a respeito de time, é de 1 a 11. Se a gente pegar esse time do Corinthians, Benji, e escalá-lo, vamos lá. O Corinthians ele tem Cássio, Fagner, Gil, na minha visão, Bruno Mendes e Piton. Esse seria meu sistema defensivo. Se a gente for escalar o meio-campo, eu jogaria com Gabriel, Cantillo, Ramiro, Luan e Johnny Gonzalez. E na frente o Bocelli. Esse time bem treinado, Benji, eu acho que ele pode jogar mais do que vem jogando. É para brigar pelo título? Não, não é. Mas é um time que pode brigar, se bem treinado, por vaga de Libertadores. Gente, hoje, vaga de Libertadores, praticamente se você não for rebaixado no campeonato, você briga por vaga. Então, esse time que eu acabei de escalar, se bem treinado, e eu acho que o Thiago Nunes tem competência para isso, ele tem que acreditar mais nas convicções dele, ele tem que chamar mais os jogadores para próximo dele, eu acho que ele pode realmente tirar algo melhor desse time. O Corinthians, Benja, com todo respeito, é um time limitado? Sim. Mas não é um time para estar dividindo a lanterna do grupo D do Campeonato Paulista com a Ferroviária. Esse time do Corinthians pode jogar mais, gente. Aí você falar do meio de campo para frente. Tem jogadores que poderiam decidir? Não, não tem. Não tem, Benjamin, pela incapacidade hoje, principalmente do Luan. O Luan é um jogador que foi contratado para fazer a diferença e não tem feito. Esse não tem feito. Esse é um grande tiro na água até agora. Mas não dá para falar que o Luan é um cara que não sabe jogar bola. É um cara que carregou o Grêmio nas costas junto com o Arthur em 2017. Foram dois protagonistas dentro do time do Grêmio. Foram caras que realmente jogaram muito, tanto que o Luan foi eleito o melhor jogador da Libertadores.
É um cara que não sabe jogar bola. É um cara que carregou o Grêmio nas costas junto com o Arthur em 2017. Foram dois protagonistas dentro do time do Grêmio. Foram caras que realmente jogaram muito, tanto que o Luan foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Perdão, eu acho que a diretoria do Corinthians, Benja, tem uma relação de confiança com os jogadores. É por isso que a gente não está vendo aqui jogadores entrando na justiça e pedindo uma rescisão unilateral de contrato. Os jogadores confiam no Andrés. Tanto que você não vê jogadores aí manifestando para repórteres insatisfação. É claro, ninguém fica feliz sem receber durante 3 meses. Porém, eles acreditam que o Andrés irá pagá-los. Tanto que o Corinthians está esperando pingar o dinheiro do Pedrinho na conta para acertar essas pendências jurídicas, inclusive com o próprio elenco e com funcionários também. Só que, Benja, eu acho que o Andrés ele tem um dilema nas mãos aí. Porque, por exemplo, o Jô é um cara que está livre e leve e solto no mercado. O Corinthians está monitorando essa situação. É claro, ele está esperando que não pinte uma proposta do Emirados Árabes para que o Jô possa voltar. Porém, o bom dirigente, antes de contratar um jogador do quilate do Jô, ele tem que acertar as pendências que ele tem, custa bastante. Então, os jogadores que estão lá sem receber durante 3 meses, eles pensam assim, pô... Segundo, os caras sabem que tá... Você não vê jogadores aí manifestando para repórteres insatisfação. É claro, ninguém fica feliz sem receber durante 3 meses. Porém, eles acreditam que o Andrés irá pagá-los. Tanto que o Corinthians está esperando pingar o dinheiro do Pedrinho na conta para acertar essas pendências jurídicas, inclusive com o próprio elenco e com funcionários também. Só que, Benja, eu acho que o Andrés ele tem um dilema nas mãos aí. Porque, por exemplo, o Jô é um cara que está livre e leve e solto no mercado. O Corinthians está monitorando essa situação. É claro, ele está esperando que não pinte uma proposta do Emirados Árabes para que o Jô possa voltar. Porém, o bom dirigente, antes de contratar um jogador do quilate do Jô, ele tem que acertar as pendências que ele tem, custa bastante. Então, os jogadores... Rapaz, velho, que esperança que dá para ter. Me fala um jogador que o Corinthians trouxe. Não, eu também não entendo, já te perguntei isso uma vez. Eu não entendo toda essa leva de jogador que o Corinthians trouxe do Fluminense nesses últimos tempos. Eu não consigo entender isso. Não tem um que deu certo. Todos naufragaram no Corinthians. Que esperança que dá para ter. Me fala um jogador que o Corinthians trouxe. Não, eu também não entendo, já te perguntei isso uma vez. Eu não entendo toda essa leva de jogador que o Corinthians trouxe do Fluminense nesses últimos tempos. Eu não consigo entender isso. Não tem... 2018 no Flamengo já era melhor que esse do Corinthians hoje. Ele contratou 8, que sai esse Corinthians. Precisar de alguns jogadores de reforços, né? Eu acho que precisa de que vai somar mais 8 milhões de reais ao longo da temporada, que é pouco, né? É alguma coisa, mas ainda bem pouco daquilo que precisa o Corinthians. Então, assim, o cenário é bem complicado. Acho, repito, esse elenco do Corinthians muito fraco. E se fizer um comparativo com o ano de 2007, Benja, que você falou que vivia muito bem, não só de conhecer os bastidores do Corinthians, mas tinha citado na coluna, eu cobri o Corinthians naquela época, aquele time, ele era um time muito fraco, mas eu acho que o Corinthians em 2007 não tinha ainda um rombo financeiro tão grande como o desse ano. O rombo financeiro desse ano de 170 milhões ainda chega a ser maior que o de 2000. Não só de conhecer os bastidores do Corinthians, mas tinha citado na coluna, eu cobri o Corinthians naquela época, aquele time, ele era um time muito fraco, mas eu acho que o Corinthians em 2007 não tinha ainda um rombo financeiro tão grande como o desse ano. O rombo financeiro desse ano de 170 milhões ainda chega a ser maior que o de 2007. Não, mas o Corinthians em 2007 não tinha dinheiro algum, zero. O cofre estava vazio. Se não fosse o Carlos Leite montar o time lá em 2008, o Corinthians não tinha nem time para montar, para jogar a Série B. E um time que tem, aí eu vou te falar, um time que tem Cássio, Fagner, Gil, só aí já é muito melhor que aquele time de 2007. Agora, do meio para frente, cara,
do meio para frente, Flavinho, eu vou pedir pro Mano puxar aí. Não sei não, cara. Não sei não. Lógico, você tem o Gabriel, que eu acho também bom jogador. Moradei, Vampeta, Aí Ailton, você vai ver ali. Dentinho, Lulinha e Clodoaldo. Aí, Tinha o Finazzi também. aí. Sei não, Flavinho. Então. E o Finazzi, né? Ué, hoje Mas você então, tem Johnny Gonzalez. Benja, você tem Johnny Gonzalez. Você... e Mano. Fala. Não, desculpa, Benja. Não, é só pra... O Mano, por exemplo, o Mano, ele escala o time de 1 a 11, né? E aí, quando você ouve esse time de 1 a 11, você fala assim, poxa, de fato... não é um time tão ruim assim, não vai ser campeão de nada e tal. Mas não dá pra imaginar, mano, que o time vai jogar, esse 1 a 11 vai jogar 38 rodadas de um campeonato brasileiro. Vai ter expulsão, vai ter contusão, vai ter desfalque, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí você vai repor esses jogadores, alguns que são mais ou menos com quem, né? De 1 a 11, de fato, não é um time horrível, horroroso, mas é um campeonato longo, mano. E aí falta elenco e falta também hoje um jeito de jogar. Esse time aí tava pronto, tava disponível pro Corinthians jogar o Campeonato Paulista e a Libertadores, o início da Libertadores. E o que aconteceu? Não jogou nada, né? E aí há o desgaste com o técnico, parece que a coisa não flui. Teve a história, vocês se lembram, que talvez a gente tenha exagerado um pouco, mas muito jogador, né, em confidências e tal, disse que tinha que fazer algum sentido, que era a história do tal do manual lá, do... Rafael, Orejuela, Dodô. Esse time era para cair? Caiu, Sormani. Esse time do Cruzeiro. Então, mas foi o que eu falei na minha é o explanação Barcelona. inicial. Na frente desse time do Corinthians. Então, exatamente. Foi o que eu falei quando eu dei o meu parte aí fiz o meu comentário quando o tema surgiu. O Cruzeiro, que era muito melhor do que o Corinthians, caiu. Eu estava olhando aqui a ficha de Corinthians e Grêmio, o último jogo em 2007. A defesa desse Corinthians é melhor do que daquele Corinthians. Agora, do meio campo para frente, até chegando ali o ataque, meio campo para é muito igual, hein? E olha lá se aquele time não era melhor no ataque, hein? Não, falei isso. Ó, aquele time tinha um Everton Ribeiro, gente. Esse Everton Ribeiro que tá no Flamengo. Que tá todo mundo brigando para ele ir para a seleção brasileira. E com razão, os que pedem, faz sentido. Tinha o Vampeta, um campeão mundial, 5 anos antes tinha sido campeão do mundo. Tinha o Vampeta. Na frente tinha o Dentinho, né? Você mencionou o Dentinho também. 5 anos não, 7. Esse time não era muito pior do que esse que o ataque daquele time era melhor que o de hoje. Era melhor do que o de hoje. E o meio-campo se equivale. Tinha lá Moradei, Bruno Otávio, o Carlos Alberto, o próprio Vampeta, que eu mencionei. Não sei não, viu, Benja? Sinceramente, a exceção dos 3 jogadores de trás, você tem que levar em consideração o todo. Sormani, confirma pra mim se era Felipe, Carlos Alberto, Cadu, Zelão, Betão e Irã, Moradei, Vampeta e Ailton, e na frente Finazzi e Dentinho. Ou Clodoaldo. Vê se era esse o time. Não, o time que jogou... É bom lembrar, o técnico era o Nelsinho Batista, hein? O Corinthians jogou contra o Grêmio, jogou com 3 zagueiros atrás. Felipe, Fábio Ferreira, Zelão e Betão. Aí Fábio Ferreira jogou no lugar do Cadu, perfeito. Na ala direita ele tinha o Carlos Alberto, Bruno Otávio, Moradei, Vampeta e o Everton Ribeiro, que jogava como ala pelo lado esquerdo. E lá na frente ele tinha o Lulinha e o Jogou Clodoaldo. lateral o Everton, o Irã não jogou. E aí entraram o Ailton, o Arce, foram os 2 jogadores que o Nelsinho lançou. Esse foi no jogo contra o Grêmio, mas teve a temporada inteira. Olha, Benja, sinceramente, o Cássio, Fagner e o Zelão, eles têm nível, e o Gil, eles têm nível para jogar em time grande. Não que o Corinthians não seja. O time do Corinthians hoje não é um time não é um time para um clube grande. Eles têm condição de jogar em time que vai disputar o título. Os demais jogadores, para mim, e lembrando se equivale a 2007.
E lembrando que em 2007, o time do Palmeiras o Everton caiu... Ribeiro, ele era reserva. O Benji, lembrando que em 2007, o Everton Ribeiro, que o Sormani citou aí no final, ele em alguns jogos, ele entrou no time, ele era menininho ainda, tinha 18 anos, ele era reserva, o titular era o Irã, aquele que era da Ponte, né? Boa parte do campeonato foi o Irã. O Bruno Otávio, em muitos momentos, revezava com o Moradeiro, lateral esquerdo do Everton Ribeiro também. Tinha o William, começou a temporada com o William do Chelsea, da seleção, ele sai no meio do ano, do Corinthians. Eu lembro até de um jogo que o Corinthians vence o Atlético Paranaense por 1-0 em Curitiba, gol do William de fora da área. Acho que foi o único gol do William com a camisa do Corinthians, inclusive. Foi o jogo, o William, dali ele foi vendido. Não, o William fez 2 gols. Então, assim, era um ano bem preocupante, parecido com esse. Bom, pra gente encerrar o assunto, o Mano quer falar pro Flávio, responder o Flavinho e vamos mudar. Não, mas eu concordo, Flavinho, contigo. Quando você fala a respeito de elenco, eu acho que o Corinthians tem que se preocupar sim. Eu só pontuei dizendo que o Corinthians ele não tem um time tão horroroso. O elenco é. E eu concordo com você da importância do elenco. E principalmente, Benja, pelo fato de esse ano ser um ano atípico. Haverá um achatamento do calendário. E possivelmente teremos aí partidas em períodos inferiores ao que estamos acostumados. Teremos partidas praticamente com intervalo de 48 horas para conseguir cumprir a tabela do campeonato. E isso mostra que você vai ter que rodar bastante o time. Tanto que o Corinthians está tentando... as babacas, isso não vai acontecer. O verdadeiro torcedor, o cara que é inteligente, ele não pode subestimar essa situação. A torcida do Corinthians em 2007 também acreditava que não caía, caiu. Então, para um clube grande que já caiu uma vez, ele precisa ter certos cuidados e jamais subestimar uma situação adversa, porque esse é o primeiro passo para que você caia novamente. Ô, Pascoalzito, antes da gente falar do Sim, senhor. Flamengo, sabe por que deu aquela diferença das 2 reuniões que nós falamos da Federação Paulista de Futebol? Porque serão 2, sim. Uma é hoje, Pascoal, às 3 horas da tarde, do Reinaldo Carneiro de Basso, com todos os presidentes dos clubes, todos, né? Já para acertar a volta aos treinos. E sim, terá uma outra reunião amanhã, que eu fiquei sabendo, que são só com o trio de ferro. O Leco, o Andrés e o Gagliotti, que terão uma reunião com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, com os secretários lá de saúde e tal, que são só com o trio de ferro. O Leco, o Andrés e o Gagliotti, que terão uma reunião com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, com os secretários lá de saúde e tal, para acertar os protocolos da volta aos treinos. Então, por isso que estão falando de 2 reuniões, viu, Pascoal? Amanhã, então, tem essa, só dos 3 de São Paulo. Ah, por que o Santos não vai participar? Porque o Santos é da cidade de Santos, né? É outra história. Benja, e tem uma programação aí, os clubes estão acertando uma programação de começarem a fazer os testes nos seus jogadores, funcionários, membros de comissão técnica, a partir da próxima sexta-feira. Então, entre sexta-feira e o início da próxima semana, os clubes, de uma forma geral, esses grandes, eu estou falando, né, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, farão testes nos seus jogadores de comissão técnica e funcionários, já pensando numa volta, porque o aceno continua aquela data que a gente já falou aqui no nosso programa, por volta do dia 15. Não sei se exatamente dia 15, dia 16, 17, no começo da próxima semana. Né? Esse deve ser o fato que vai enumerar a volta do futebol em São Paulo. E depois dessa reunião da quinta-feira, para ver como é que as coisas podem se abrir um pouco mais. É isso. E outra coisa, você pode me explicar, ô Fábio Sormani, puniram o Palmeiras? Foi o STJ, o Pascoal? R$1 a multa? R$1? Isso é ridículo. Isso é ridículo. WTF. R$1. Aquela confusão do gol contra o Flamengo.
Ah, olha, eu vou te contar. Os caras estão de brincadeira. Vou te contar. Agora só falta recorrer desse R$1 e parcelar. Em 10 centavos. Não, mas Ridícula. eu queria entender, juro por Deus, cara, ó. Sabe? Aí fala, pô, mas vocês são chatos, vocês reclamam de tudo. Pô, não é pra reclamar, cara. Se a gente quer que as coisas evoluam, que evoluem, que as coisas melhorem, né? Tô aqui buscando aqui. Não dá pra fazer um negócio desse, pô. Né? Não dá. Cadê? Eu quero achar aqui a notícia aqui. Olha, ó. Palmeiras 1, Flamengo 3, 36ª rodada do Brasileirão do ano passado. O Palmeiras recebe uma multa de R$1. Vocês não estão lendo errado, não. R$1. Por confusões e doação de R$12 mil para uma instituição no combate à Covid-19 e o Flamengo não teve punição. Ó, os caras jogaram cadeira, R$1. Aí eu vou falar, Sormani, isso aqui não é para amador não, Sormani. Isso aqui é para profissional. Não, ô Benja, mas aí... Né? Ô Benja, mas aí eu achei legal. Achei pequena a multa de R$12 mil. Achei interessante o destino do dinheiro. Esse dinheiro não está indo para a CBF. Esse dinheiro vai ser destinado a uma instituição que atua no combate à Covid-19. Então, quer dizer, não foi multado em R$1, ele foi multado em R$12 mil e R$1. Eu acho que seria muito complicado se você multasse o Palmeiras, por exemplo, em R$50 mil, não complicado. E R$50 mil esse dinheiro fosse para a CBF. Ao destinar esse dinheiro a uma instituição que combate a Covid-19, eu acho que a decisão do STJD foi interessante. Acho pequena a quantia, pelo que aconteceu ali. Acho pequena. Deveria ter sido multado em mais do que isso. 12 mil, o Palmeiras não é nada. Então, acho que uma multa pelo que aconteceu, de R$100 mil, e esse dinheiro sendo destinado a essa instituição, seria mais adequado, na minha opinião. Eu acho que a decisão do STJD ao mandar esse dinheiro para uma instituição foi muito legal. Só não gosto da quantia, achei muito pequena. Eu vou discordar de você em tudo. Eu acho que esse negócio de R$1, por mais, uma multa simbólica, ô Pascoal, depois que você tem uma confusão dentro do estádio, com cadeiras jogadas dentro do campo, você não pode aplicar uma multa simbólica. É ruim. Isso passa o recado do seguinte, ó, pode continuar fazendo. É multinha pequena e multinha simbólica. Não pode ter multa simbólica, Pascoal. Multa simbólica, pô, de repente o cara falou lá uma ofensa pra alguém lá, tava de cabeça quente. Agora jogar cadeira no gramado, Pascoal? O senhor que é legalista vai concordar com isso? O simbolismo funciona. Eu tô te estranhando. Não, o simbolismo dessa multa é que o Palmeiras não foi punido com R$1, mas com 12 mil e R$1. Os 12 mil serão destinados a uma instituição de combate à pandemia. Mas aí é que está o simbolismo da pena. É aí que está a demonstração da pena. Vocês estão punidos. Esses 12 mil vocês têm que destinar para alguma organização que esteja atendendo pessoas que estão doentes do coronavírus. Ponto. R$1 é o simbolismo da pena, é só isso. Eu também acho pouco. Eu acho que o cara tirar aquela cadeira pode machucar alguém. E aquele desavisado que atirou a cadeira, que se escondeu depois, correu para trás da torcida ali, naquele setor da torcida organizada, ele foi localizado pelos torcedores organizados. Né? Ele foi lá, arrancou a cadeira, não arrancou uma só. E as cadeiras foram atiradas. Isso é um perigo, porque se acerta no bandeirinha, acerta no gandula, acerta num jogador, isso é um perigo tremendo. Concordo com o Sormani, a pena foi branda, mas eu vejo um simbolismo nessa pena. O simbolismo é a ajuda ao combate ao coronavírus. Eu acho que esse é o simbolismo da pena, mas achei pequena.
Achei pequena mesmo. Senão pode incentivar, como você disse, alguém a tirar uma cadeira novamente dentro do estádio. Tem que impedir esse tipo de ação. Isso não pode acontecer. Nem se o time dele tomou gol, nem se o time dele não está jogando bem, ele não pode atirar nada dentro do campo. Ainda mais nessas arenas que não tem nenhuma proteção. É tudo livre. Atira uma cadeira daquela, pega um cidadão, e aí? Pega alguém que está na frente dele, e aí? Não há interesse em arrumar as coisas. Não há, desculpa. Não tem que ter multa real de um real simbólico. O simbólico é o caramba. Atirou a cadeira, jogou no gramado. Você tem que mandar o recado. É 100 pau de multa, vai pagar agora, vai para a entidade, vai para o Covid, ok, também acho que tem que ir. Mas não tem essa, não. Isso aí é que nem tem ofensa racista no campo. O que vai fazer? Não, o próximo jogo entra com a faixa, solta 2 pombinhas brancas e fala, diga não ao racismo. É porque ninguém quer arrumar as coisas. Não há interesse. Tá certo? O cara não pode, Pipo, arrancar as cadeiras e jogar no gramado. O recado tá dado. Ô, torcedor, pode fazer de novo? Que é isso, não vai acontecer nada. Pô, Pascoal. Fala, Pipo. Eu quero ver, eu quero ver, o Benja, eu quero ver se voltar ao Campeonato Brasileiro, se o STJD vai ter esse mesmo carinho que ele teve com o Palmeiras, com outros clubes, se tiver alguma confusão em estádio. Porque ele é o primeiro a fechar portão, é o primeiro a dar multas absurdamente pesadas, é o primeiro a suspender jogador por isso, por aquilo, por cartão, por um monte de baboseira, né? Que a gente sabe que o STJD tem 2 pesos e 2 medidas. Porque vamos lembrar então a confusão do Flamengo contra o Independiente na Copa Sul-Americana de 2017. Flamengo punido, um monte de coisa. Ou o próprio Cruzeiro com o Mineirão, que recebeu uma multa pesada da CBF, entendeu? Do próprio STJD depois, por toda a confusão que aconteceu no final do campeonato passado. Isso não existe. 2 pesos, 2 medidas da onde? Entendeu? Ou você determina apenas fixas, ou então, meu amigo, isso aqui vai continuar do jeito que está. Se tem uma entidade no Brasil, uma entidade que ela é afuncional, ou seja, para mim ela não serve para nada no futebol, é o STJD. Ele só atrapalha, não ajuda em nada. O futebol brasileiro sem o STJD caminharia normalmente se tivesse um tribunal de penas da CBF, como tem na Conmebol, como tem nos campeonatos ingleses ou na própria UEFA. É um tribunal. Fez isso, é isso. Fez aquilo, é aquilo. Determinado. Não tem que ter julgamento. Caras que nem conhecem de futebol para lá julgar imagens, análises. Como é que pode? Eu fico me perguntando, como é que pode um advogado se prestar a um serviço de dar uma multa de R$1 para um clube de futebol por uma cadeira tirada, depois, então aí desses R$1, vocês pegam 12 mil e dão para uma entidade. Como é que pode um cara se prestar a uma entidade que ela deveria regulamentar o futebol brasileiro para dar uma multa de R$1? Até um estagiário em direito daria uma multa de R$1. Porque é só ele escrever uma petição e daria uma multa. Com todo respeito, desculpa. Com todo respeito. Sabe, não é possível que esse tipo de entidade ainda tenha mão de ferro no futebol. Sabe, ou isso seja profissionalizado de uma vez por todas, ou a gente vai continuar vendo esse tipo de situação, porque isso é mais para tirar sarro do que pra gente fazer uma análise séria. Se bem que deveria fazer uma análise séria em cima disso, porque não é possível que a gente possa chegar ao ponto de um clube ter uma multa de R$1, mas aí 12 mil você destina. Você então quer dar uma multa séria? Ô Palmeiras, é o seguinte, vocês atacaram cadeira, quebraram isso, aquilo, 150 mil para uma entidade de crianças carentes, uma entidade de ajuda à Covid, perfeito, vai todo mundo aplaudir. Agora R$1, mas aí você pega uma migalhinha, 12 mil, sabe? Pô, uma entidade dessa precisa então de uma ajuda muito maior que isso. Então pega uma grana pesada e dá para esse pessoal que tá precisando trabalhar, esse pessoal que tá ajudando as pessoas na rua, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma coisa que chega a revoltar pra gente que tá aqui tentando ver uma luz no fim do túnel. Liga pra ele, Beja. Você tem razão, Pipo. Eu ia ligar pra você também. Eu ia ligar. Agora eu vou contar uns bastidores aí. O Murilo, na produção, falou assim: tinha que dar 5 jogos pro Palmeiras sem torcida. Aí eu falei, pô, você tá louco, velho? Não vai ter torcida no Brasileirão. Ele falou, pô, esqueci, cara. Pô, quer punir torcida portão fechado? Já vai ser assim. Ô, Beja, não aposte nisso não, hein, Beja?
Não aposte nisso que o campeonato inteiro não terá torcida, hein? Não aposte nisso, hein? Não aposte nisso que o campeonato inteiro não terá torcida, hein? Não aposte nisso não, hein? Mas vamos lá pro nosso Mano Bolinha Cury. Vamos lá. É uma vergonha, Benjamin. O STJD é uma piada, velho. É ridículo, é ridículo. É um órgão que muitas vezes acaba se submetendo a uma situação vergonhosa. E essa é mais uma delas. Eu, particularmente, acho ridículo a atitude, inclusive o prazo que foi feito o julgamento. Na boa, Benja, esse jogo aconteceu na 36ª rodada do campeonato. Isso aí deve ter acontecido no final de novembro, meados de dezembro, enfim. Olha o tempo que demoraram para julgar isso daí. Não, Pascoal, foi a 36ª, não foi? Foi a penúltima. Antepenúltima, perdão. A penúltima rodada. Enfim, rodada. Mas independente o último jogo disso... do Palmeiras em casa. Então. Sim, então, mas independente disso, Pascoal, a gente está falando de um período que aconteceu no final do ano passado, demoraram praticamente 6 meses para julgar essa situação. O STJD é uma piada, e aí quando julga faz essa bobagem. Eu concordo com vocês aí com relação à pena, foi um negócio muito brando, independente mesmo, mas é um negócio simbólico. Não tem que ser simbólico, não. O brasileiro, ele só aprende na pancada, cara. O brasileiro só aprende quando mexe no bolso. E aí sim ele passa a respeitar. Então, a partir do momento que um cara arremessa um assento na direção de alguém, esse cara ele tá com a maldade na mente. O peso desse assento se pega na cabeça de alguém, mata. Não é remessa. Então você não pode tratar isso como se fosse... Mas foi o que eu falei. Eu estou falando sério, Pascoal. Quando você arremessa um assento na direção de alguém, você tem a intenção de machucar e, quem sabe, até matar. Então não pode haver esse tipo de situação aí tão branda. Não podem passar a mão na cabeça, Pascoal. Quando você dá uma multa de R$1 para uma pessoa, você está brincando com toda a sociedade. Isso daí, para mim, é patético. Não, e o mais legal, Flavinho, depois você fala com o Pascoal, que para mim, eu não tenho eu não tenho a menor vontade de falar com esse cidadão, né? Que para ele agora tudo é legal, mas você avisa ele, Flavinho, que olha que engraçado, o Gabigol faz o gol e levanta uma plaquinha falando hoje tem gol do Gabigol, foi 60 pau de multa, 60 mil de multa pro Gabigol, levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol, arremessa a cadeira, joga as coisas dentro do campo, é 12 mil e R$1. Então, Flavinho, o Pascoal acho que tá legal, Flavinho. Aí. Não acho que é legal. E não é nem 12 mil e R$1. A multa foi de R$1 mesmo. R$1 mesmo. O simbolismo está numa sugestão dos egrégios, como é que eles, não sei se são promotores, será que eles são? Os caras do STJD, os relatores, né? Não, então olha, vocês por favor façam uma doação, façam uma doação de R$12 mil, que o Palmeiras, se quiser, nem faz, né? Então, não é que a multa foi de R$12 mil e R$1, não, a multa foi de R$1. Os 12 mil são apenas uma recomendação, uma sugestão para que todo mundo fique bem na fita, na fotografia e tudo mais. Realmente o negócio de um tribunal de penas no futebol brasileiro é urgente, porque esses caras do STJD e de todos os tribunais de justiça desportiva no Brasil são absolutamente ridículos em tudo. Até na estética, sabe? No falar empolados, os co-irmãos, os nossos times, nossos clubes. Gente, é uma vergonha. O que aconteceu nesse jogo merecia, de fato, uma punição muito grave, muito dura, muito drástica. E cada vez que sai uma punição dessa, e sai uma igual do Gabigol, a gente que gosta de futebol se sente otário mesmo de levar a sério essa gente. Ô Benja. Fala, Paulo. Eu queria saber o seguinte, esses 12 mil reais é sugestão ou é obrigação? Isso que eu agora fiquei confuso com a fala do Sugestão, Sormani, a multa é de R$1. A punição, Sormani, a punição é de R$1. É R$1. E aí, olha, Palmeiras, você vai ser multado em R$1, mas por favor, faça uma doação de R$12 mil. É tão bacana, as pessoas estão precisando de máscaras e álcool gel. Não é então obrigado, faça isso pra ficar bonito, vamos tirar uma foto com uma selfie. Acho que não.
Acho que não. Isso que eu quero perguntar. Não, acho não. Tem que dar informação correta. A sentença... Pera, Não. Se o Palmeiras não fizer... Gente, a sentença, a punição é de R$1. É de R$1. Essa é a punição. Não. É uma multa simbólica. Não. E Palmeiras, faça uma doação. É isso. É isso que está no texto aqui? Não, pera um pouquinho. Se for uma sugestão, é uma coisa. Se for uma obrigação, é outra. Se for sugestão, de fato, a pena do Palmeiras é de R$1. Se for uma obrigação ceder essa 12 mil reais para entidades, etc. e tal, então é punição. É isso que nós precisamos esclarecer. É isso que precisa ser esclarecido. É uma obrigação ou é uma sugestão? É isso que eu quero saber. Ó, eu tô aqui com a condenação esportivamente falando é de R$1, é isso. Peraí, ó. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF absolveu o Flamengo e multou o Palmeiras nessa terça-feira em análise de ocorrências da partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão do ano passado. Em um primeiro julgamento, palmeirenses e flamenguistas tinham sido absolvidos, mas a Procuradoria recorreu. Nesta terça-feira, a Procuradoria ofertou a transação disciplinar para a multa de R$1 para o Clube Paulista e doação de 12 mil para uma entidade que trabalha no combate ao coronavírus. O tribunal absolveu o Flamengo por unanimidade por entender não haver provas. O tribunal ofertou a doação. Não, então, ofertar significa que esses 12 mil reais... Cedeu a doação para outra significa o quê? Que esses 12 mil reais não vão para a CBF. Esses 12 mil reais vão para a entidade. O Palmeiras foi multado em 12 mil reais, sim. Eu acho pouco. Mas dizer que a pena foi só de R$1, pelo que você leu aí, não procede. A pena é de 12 mil e R$1. E R$1. 12 mil para uma instituição de combate ao coronavírus e R$1 vai para a CBF. Eu não sei para onde vai esse dinheiro. A multa é de 12 mil reais, sim. Volto a dizer, acho pouco. Mas o Palmeiras não foi multado só em R$1. Foi multado em 12 mil e R$1. Agora, eu queria entender o seguinte. O Gabigol levanta uma mísera plaquinha escrito... O Gabigol levanta uma Helles placa escrito hoje tem gol do Gabigol, 60 pau de multa. Os torcedores arrancam cadeiras, jogam no gramado, 12 mil e R$1 de multa. Para mim, é uma vergonha. Não muda nada. Acho uma vergonha. Quer dizer, um cartazinho que não tem qualquer ofensa, agressão. Ali, fiz gol, pá, 60 pau e o outro 12 mil? Pô, qual que é a coerência nisso? Eu não vi coerência nenhuma, mano. Tá do avesso. Não, o mano não tá me ouvindo. Fala, Pipo. Não, tá tudo do avesso. Tá tudo do avesso. É a mesma coisa quando a gente fala da comemoração. Das vezes o cara chegar perto da torcida ou subir a escadinha ali pra, ganhar um abraço dos caras. Que pode gerar tumulto, que um pode esmagar o outro ali. Cara, mas, sabe, eu não sei. Eu nunca vi nada de errado com isso. Entendeu? O próprio fato de tirar a camisa mesmo, que é uma ordem da FIFA, dar o cartão. Mas eu acho que, sabe, é uma coisa às vezes tão inofensiva, perto de tantas outras coisas que passam batido e coisas gravíssimas que a punição praticamente não existe em relação a isso, a você quebrar um patrimônio privado e você tacar num gramado de futebol, sabe? Uma coisa que deveria ser uma multa muito mais pesada, ou então o próprio STJD entrar pra cima do clube, olha, vocês são obrigados a processar esse cara, porque o que esse cara fez, sabe? Coisas que vão mexer como torcedor e vão tentar reeducar o futebol brasileiro. Mas não acontece nada. É o que eu falo, sabe? A gente tem advogado que serve para isso aí no STJD. Para dar uma multa de R$1, aí você destina 12 mil para uma instituição de caridade. Puxa, que legal, que gênio, nossa. Genial o cara que bolou essa multa, maravilhoso, né? Aliás, se eu fosse o Palmeiras,
Se eu fosse o Palmeiras, de uma forma simbólica, em vez de doar 12 mil, eu doaria 200 mil. Eu, se fosse Palmeiras, para dar um exemplo, falar assim, ó, vamos mostrar como é que se faz, então, uma doação decente para quem precisa? Tá aqui, 200 mil de doação, sabe? Só para mostrar para esses caras como é que funciona algum tipo de pena, ou então, se é para fazer uma doação, que se faça com o mínimo, então, de valor em relação ao que merece. Tá bom. Mano, fala, seja sucinto para eu se chamar ao intervalo. Olha o Pipo querendo dar lição de moral nos outros. Quando ele teve que fazer doações aí para entidades aí para pagar a naba que ele levou, ele não quis pagar o dobro. Ainda chorou para pagar. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao STJD, Benjamin, em diversas oportunidades eles se prendem em coisas banais. Você não pode levar um jogador, você não pode levar um jogador para um tribunal porque ele está comemorando um gol. Isso é uma situação cretina, é um absurdo. Então, eu particularmente, Benjamin, eu tenho vergonha do STJD. Já falei uma vez, já falei duas, já falei três. Nesse quesito, eu concordo com o Facincani. Eu acho que é um mal para o futebol brasileiro. Deveriam se unir para criar aqui um comitê aí para poder julgar quando tiver que julgar algum time, enfim. Mas o STJD ele mais atrapalha do que ajuda. Olha, e lembrando, hein, gente, daqui a pouquinho, jogando o Campeonato Português ao vivo aqui no Fox Sports, Portimonense e Benfica. Tem Benfica em campo aí, futuro time do Pedrinho, daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Fox Sports. Nós vamos pro intervalo e voltamos já. Flavinho, Sormani, Mano, Pipo e eu. Pascoal, não sei, o clima tá péssimo entre eu e o Pascoal. A gente já volta, jogo rápido aí, hein? Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Mais assunto daqui a pouquinho. Olha, você vai assistir um jogão, Campeonato Português, ao vivo aqui no Fox Sports. Portimonense e Benfica. Tem Benfica em campo. E olha, para encerrar esse assunto, Flavinho, a multa é sim R$12.001, tá, Flavinho? Não é R$1, não. A multa é 12 mil. Ô, Pascoalzito. Tá bom, tá legal. Só para deixar claro essa história, a multa, o Benja, não, eu entendi. R$12 mil foi o que custou para o Palmeiras, R$1 de a absolvição para o Flamengo, R$1 de multa, mais a multa de doação de R$12 mil. Ainda assim é muito pouco e continuo dizendo tudo a mesma coisa que eu disse do STJD. Ô, Pascoal,
Rafinha, Senhor. Diego Alves e Diego Ribas. O Flamengo vai renovar os 3 contratos. Do Rafinha já tinha um papo antes, no começo do ano, né? O Lincoln, ex-jogador, amigo do Rafinha, empresário dele, e já tinha tentado, estava conversando com o Flamengo, mas veio a pandemia, parou. Era uma renovação já meio prevista. Diego Alves e Diego Ribas, o Pascoal, vai renovar? Vão renovar? Nesses 3 casos, eu acredito que sim, Benja, porque até no caso do Diego Alves, do goleiro, já tinha um contato antes da pandemia, né, para a renovação do contrato. Claro que isso ficou paralisado e as coisas se voltaram muito mais para a renovação do Jorge Jesus, o treinador. Mas eu acho que nesses 3 casos, o Flamengo vai renovar o contrato desses jogadores. Diego Ribas foi importante demais para o Flamengo, até na conquista da Libertadores, aquele passe para o gol final do Gabigol na partida contra o River Plate. Eu acho que os 3 acertam. Ô, Mano, você renovaria os 3? Se o Flamengo tiver a condição financeira, tem que renovar, Benja. São 3 peças importantes. Eu acho que tem que renovar sim. Muitas vezes as pessoas falam, mas é caro, mas é complicado. Complicado é pagar para jogador que não resolve. Quando você tem caras aí que são pilares do time, vale a pena sim. Se couber no bolso, tem que pagar. Você renovaria os 3, Sormani? Fácil. Se ele estivesse mostrando algum declínio em campo, eu ficaria em dúvida. Não é o caso. Renovaria, com certeza. Ô, Pipo, você renovaria os 3? Sim, renovo. Nossa, que seco. Frio. Você é rude. Você é 880. Ou você responde 15 minutos, ou você vai... pum. Ô, Flavinho, você renovaria os 3? Sim, renovaria. Inclusive, o Diego Alves é um jogador que a gente achou que, quando teve aquela treta com o Dorival, que ele não voltaria a jogar e tal. Sim, o Diego Ribas, inclusive, é o 12º jogador do Flamengo. E o Pascoal não quis se estender, mas ele me mandou esse catálogo aqui sobre Rafinha. Rafinha, nada é mais bonito. A farsa de Cafu e Carlos Alberto. O enigma Tite. Rafinha não? Por quê? Porque o Pascoal acha que o Rafinha é uma espécie de Djalma Santos do século XXI. E esse curso na Unifla, que o Pascoal é reitor, tem sido muito procurado ultimamente. Rafinha, nada é mais bonito. É uma das disciplinas desse ano aqui no curso online da Unifla do Flamengo. Me fala aí, o seu boca dura, quem é que joga mais que o Rafinha na lateral direita? Diga aí pra mim. Ninguém, como eu disse, tá aqui, ó. O Enigma Tite, tá aqui, ó. O Enigma Tite, Rafinha não, tá aqui, não tem ninguém. A farsa de Cafu e Carlos Alberto. Quem foram esses jogadores perto do Rafinha? Imagina, olha aqui, o Unifla. Não. Não coloque Carlos Alberto Torres e Cafu, né, nessa situação aí, porque esses, para mim, são Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Cafu, esses são jogadores excepcionais para essa não passa função. recibo para ele, a minha Pascoal. pergunta é só, quem é que joga mais que o Rafinha? Fala para mim, quem é que joga mais? Deixa eu responder. Ninguém, no mundo, ninguém. Eu vou te falar, no futebol brasileiro, o Rafinha disparado o melhor lateral direito do futebol brasileiro. E digo mais, o segundo colocado hoje está 20 voltas atrás. Ou não tá, Pipo? Sim, eu acho o Rafinha, para mim, já desde 2014, já deveria pelo menos estar na seleção brasileira. Desde aquele momento. Imagina agora. Ô, Pipo, o Thiago Silva vai pro Fluminense? O Mário Bittencourt ofereceu ao Thiago Silva um projeto de 1 ano aqui no Fluminense, em que ele captaria empresários e, claro, uma campanha de marketing em relação ao nome do jogador, que essa campanha ajudaria na composição salarial do Thiago Silva.
um contrato que seria de 1 ano e com uma cláusula de que, se em 6 meses ele receber uma proposta em tese tentadora do futebol europeu e ele pedir para rescindir o contrato, a rescisão seria feita de forma amigável. Então existe sim um projeto entregue, informação do Flávio Vinick, nosso repórter, de que o Thiago Silva, ele recebeu já uma consulta, um projeto do Fluminense oferecido para jogar por aqui por pelo menos 1 ano e com essa cláusula de voltar à Europa caso tenha uma proposta concreta que ele queira aceitar. Seria uma boa, mano, o Thiago Silva no Fluminense. Você acredita que isso vai acontecer? Eu acho que é viável sim, Benja. Por mais que exista até uma procura com relação ao Thiago Silva dentro do cenário europeu, a gente tá falando de um jogador que já tem 35 anos, cara. 35 anos para um jogador de futebol atuar hoje em alto nível na Europa, eu acho que é muito complicado. Imagina se ele aceita uma proposta do Milan. Imagina se ele tem uma dividida com o Cristiano Ronaldo e ele precisa correr atrás do gajo. Não dá, velho, vai passar vergonha. Então aqui no futebol brasileiro, que é meio terra de cego, vale a pena, porque ele vem, ele consegue jogar em alto nível. Ele consegue jogar em alto nível. Amanhã vamos discutir mais esse assunto, porque daqui a pouquinho, hoje termina um pouco mais cedo o Fox Sports Rádio, você vai acompanhar Portimonense e Benfica, e vamos ver como é que terminou o desafio Betfair.net de hoje. Quem vai voltar melhor na Conmebol Libertadores 2020? Empatou, olha lá, deu 50-50. Olha só, esse foi o desafio Betfair.net.